A comédia pode não ser um gênero que está no topo da lista de preferência dentre as pessoas que consomem cinema, mas é inegável que uma boa comédia de vez em quando faz muito bem. Acontece que pelo menos eu estou tendo uma certa dificuldade para ver algum lançamento do gênero que de fato seja bom e que seja voltado exclusivamente para o humor. O que me fez pensar no seguinte: será que os filmes de comédia vão acabar? Sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Quem me acompanha sabe que eu falo regularmente que o cinema é uma arte que está em constante evolução. E dentro dessa evolução existem gêneros que se formam, digamos assim, como o de super-heróis, que até alguns anos atrás diríamos ser um subgênero de ficção ou aventura, mas que hoje já se tornou um gênero próprio. E por sua vez acontece o inverso, entre aspas, com alguns gêneros que vão sumindo ou ao menos diminuindo consideravelmente o seu espaço no mercado, como é o caso dos filmes de faroeste. Até conseguimos citar uma ou duas produções que valem a pena no decorrer do ano, mas ainda assim é muito pouco se compararmos com décadas passadas. E atualmente os filmes de comédia me parecem estarem entrando nesse limbo. Vamos nos adentrar nos porquês e nos números, mas dá para citar rapidamente, como um argumento inicial, o fato de estarmos vendo inúmeros atores migrando da comédia para o drama, sobretudo nomes que dificilmente imaginaríamos ver. O caso mais relevante dos últimos anos é o Adam Sandler, voltando a atuar em um projeto majoritariamente dramático após quase 20 anos. Desde Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, ele vem entregando apenas comédias. Às vezes você tem a fantasia, como no caso de Pixels, mas as produções seguem tendo o humor como seu principal objetivo narrativo. Porém, na virada de 2019 para 2020, ele esteve em Joias Brutas, um filme de suspense/drama muito denso, onde praticamente não há espaço para humor. E ao meu ver, esse movimento dele corresponde bem ao que vem acontecendo no gênero como um todo. E ele não foi o único, tivemos também a Melissa McCarthy fazendo o mesmo ao atuar em Poderia Me Perdoar, de 2019, que inclusive lhe rendeu uma indicação ao Oscar. É claro que ver comediantes saindo da zona de conforto não é algo que está restrito a esses últimos anos. Tivemos o Jim Carrey e o Robin Williams, que hora ou outra entregavam projetos mais voltados para o drama. No entanto, são atores que trabalhavam constantemente com os dois gêneros. Acaba sendo diferente dos dois atores que citei acima, que se consagraram com humor pastelão, aquele negócio bem escrachado. Aí surge a pergunta: por quê? Quem são os culpados para o gênero estar indo de mal a pior nos cinemas? Ao meu ver, existem alguns fatores que se sobressaem aos demais. Vou citá-los aqui e você fica à vontade para acrescentar mais algum nos comentários. Vamos começar pelos números para que vocês possam entender a gravidade da situação. Dê uma olhadinha nesse gráfico que traz uma comparação entre 2010 a 2014, mostrando a porcentagem de filmes de comédia que cada estúdio lançou durante esse período. Está mais do que comprovado que bancar uma produção dessas nos dias de hoje é um risco enorme para o estúdio, seja pelo lado financeiro ou até mesmo moralmente falando. Vou dar início à tentativa de responder esses porquês com o principal fator que está influenciando o gênero nos dias de hoje: o avanço da sociedade. Ou, sendo um pouco mais direto, as pessoas hoje em dia estão muito frágeis ao lidar com o humor. Isso pode parecer bobeira, mas dá para citar um exemplo recente que mobilizou o mundo: o tapa do Will Smith no Oscar. Eu não quero ficar aqui batendo nessa tecla, até porque você provavelmente já ouviu muito sobre esse assunto. Mas é válido destacar a ação que uma simples piada gerou. Foi uma piada de mau gosto? Ou melhor, uma piada sem graça? É claro que sim, mas ainda assim é uma piada. Não existe o porquê da pessoa reagir daquela forma. E é aquela famosa frase de que a vida imita a arte ou vice-versa. Os estúdios hoje em dia estão com medo de lançar uma comédia por conta da receptividade do público. Você já parou para imaginar o que seria da internet se fosse lançado um filme como Superbad ou até mesmo As Branquelas nos dias de hoje? Porque há 10 anos atrás isso era normal e hoje em dia não dá mais. O público é o mesmo.
Mas de uns anos para cá está havendo uma sensibilidade absurda. Você não pode mais brincar com nada porque imediatamente surgem os fiscais para problematizar. E, infelizmente eu vou ter que usar aquele termo que eu odeio, cancelar o filme, a produtora ou o que quer que seja. E isso não quer dizer que a comédia não possa te causar aquela sensação de putz, é sério que ele fez uma piada com isso? No gênero, é normal existir essas reações porque o humor é um negócio muito relativo. Porém, nos dias de hoje, não existe mais a tolerância, ou melhor, a capacidade de pensar e enxergar um algo a mais naquela piada. Posso citar aqui O Amor é Cego, de 2021. Existe uma galera que acusa o filme de gordofobia. Só que se você parar para analisar, o longa critica justamente isso, o padrão de beleza imposto pela sociedade. De fato, ele tem cenas ali que podem ofender ou que passam do ponto, dependendo do olhar. Com certeza, mas é o que eu acabei de falar. A comédia precisa dessa liberdade para funcionar. Como atualmente os estúdios não bancam mais essas produções, o gênero está tomando um rumo 8 ou 80 que particularmente me incomoda. É aquela produção que ou ela é extremamente boba e infantiloide, ou pesado demais, bem voltado para o humor negro. É raro quando você encontra um filme ou série que consegue mesclar isso. Ainda existe? Com certeza. Mas vamos para o próximo ponto, que é a concorrência nos cinemas. É inegável que para você fazer dinheiro nos dias de hoje, você tem que propor um espetáculo para o seu público, o que geralmente está associado ao alto uso de CGI. Porém, na comédia isso não existe. Em sua maioria são só pessoas conversando e interagindo entre si. E isso está fazendo o gênero se tornar quase que exclusivo do streaming. Me diz, por exemplo, a última vez que você foi ao cinema para assistir aquela comédia com o intuito de relaxar um pouco. É difícil. A minha última vez foi em Minha Mãe é uma Peça 3. E antes disso? Aí eu vou ter que pensar, porque faz tempo. Com o avanço do streaming, a produtora sai na vantagem se lançar esse filme lá. Não existe prejuízo de bilheteria e a chance de a pessoa assistir é maior, porque você não vai precisar sair de casa para ir gastar aquela grana no cinema. Mas Bruno, isso é bom, não? Depende. É que as produções que vão para os cinemas costumam ter um refinamento maior. Como é mais barato lançar no streaming, a produtora acaba optando pela quantidade ao invés da qualidade. Se você abrir o catálogo da Netflix agora, você vai encontrar inúmeras comédias, vários lançamentos até, mas vai assistir para você ver o nível de qualidade, as atuações, o teor de humor é muito precário. Vamos citar o Adam Sandler novamente. Com todo esse movimento do mercado, ele acabou assinando um contrato com a Netflix. Isso porque ele é dono da Happy Madison, produtora que vem acompanhando há uns 20 anos. Ou seja, ele optou em assinar com o streaming, mesmo tendo a sua própria produtora, para vocês verem a dificuldade de se fazer dinheiro nos cinemas com uma comédia nos dias de hoje. E na Netflix, ele já lançou algumas pérolas, como Os Seis Ridículos, Zerando a Vida, Sandy Wexler, Lá Vem os Pais, Mistério no Mediterrâneo e O Halloween de Hilby. Todos filmes ruins e que se prendem a uma fórmula de humor lamentável. Ele é um cara que sempre lançou projetos aí meio controversos, mas falando por mim, dificilmente eu desgosto de tantos filmes dele em sequência. E dá para analisar também o fator orçamento e produção que comentei ali acima. Enquanto os filmes dele saíam nos cinemas, tínhamos longas como Zohan e Pixels, que você pode não gostar, tá tudo certo. Mas é preciso reconhecer o ótimo design de produção e os efeitos mais elaborados em comparação a essas produções lançadas direto para o consumo doméstico. E tem também o Clique, que recebeu uma indicação ao Oscar pela sua maquiagem, tal refinamento e reconhecimento improváveis para as produções do streaming. Aí você pode me perguntar, mas Bruno, O Príncipe de Nova York 2 recebeu indicação ao Oscar e foi lançado no streaming, não? Sim, mas ele seria originalmente lançado nos cinemas. Porém, por conta de tudo que vivemos nesses últimos anos, eles resolveram mudar. Esses dois fatores que citei por si só já serviriam para tentar responder à decadência do gênero. Mas ainda tem mais um que é necessário dizer, que são
as críticas negativas desproporcionais. A comédia sempre causou reações opostas, só que muitas das vezes as pessoas perdem a mão e isso, inegavelmente, acaba afetando mais do que deveria. Você pode parar para olhar no IMDb, por exemplo, as notas de alguns filmes. É um negócio inexplicável. O que justifica Curtindo a Vida Doidado ter 7,8? Esqueceram de Mim 7,7 ou Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu com os mesmos 7,7. São os filmes de referência para o gênero e como assim eles ficam abaixo de 8? Com a sociedade se tornando cada vez mais sensível, as produtoras estão optando por usar bem mais o streaming, o que gera uma queda na qualidade dos filmes, além de criar um desconforto nos profissionais da área. Tem uma declaração interessante do Judd Apatow, uma das referências do gênero, que faz muito sentido e que irei trazer aqui para encerrar a nossa discussão. Abre aspas. Após a última greve dos roteiristas, parecia que os estúdios decidiram não desenvolver filmes. Eles costumavam comprar muitos roteiros e tinham grandes equipes de pessoas dando notas, e trabalharam por anos com pessoas em colaboração nesses roteiros. Eu sinto que os estúdios não compram tantos roteiros agora. Antes você abria Variety e via que um estúdio de cinema tinha acabado de comprar uma grande comédia de alto conceito. Agora parece que eles preferem que as coisas venham empacotadas. Um roteiro, um elenco, um diretor. Como resultado, muitos grandes escritores de comédia estão indo para a televisão em vez de ficarem sentados em casa tentando escrever um roteiro para um filme. Fecha aspas.